Cumprindo seu papel de colocar em pauta, sempre em contexto acadêmico-jurídico, os prós e contras das questões polêmicas da atualidade, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sob a direção geral do excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, tem a satisfação de promover, na manhã de hoje, a 14ª reunião de seu Fórum Permanente de Segurança Pública, para fomentar o debate qualificado com o tema: a flexibilização da posse de armas aumentará a violência? Para darmos início ao evento, convidamos a compor a mesa diretiva o excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Direito. O excelentíssimo senhor desembargador Alcides da Fonseca Neto, presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública da EMERGE. O excelentíssimo senhor desembargador Luciano Silva Barreto, vice-presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública da EMERGE. O coronel Ibs Pereira, coronel RR da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e membro do Fórum Permanente de Segurança Pública da EMERGE. O coronel PM Joseli Cândido da Silva, corregedor-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representando o coronel PM Rogério Figueiredo de Lacerda, secretário de Estado de Polícia Militar. Saudamos aos excelentíssimos senhores desembargadores, juízes de direito, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria, senhores profissionais da área de segurança pública, doutores advogados, professores, alunos, servidores e colaboradores da escola, senhoras e senhores presentes. Obrigada. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da EMERGE. Bom dia a todos, bem-vindos aqui à Escola da Magistratura. É com muita satisfação, com muita honra que estou aqui no começo da minha gestão, abrindo os trabalhos pela primeira vez para mim, nesse fórum permanente aqui, que tem a presidência do desembargador Alcides, que trata do tema de segurança pública, que é muito importante, é muito caro para nós, aqui, especialmente no Estado do Rio de Janeiro. No Brasil como um todo, é um tema sempre muito importante, e especificamente no Rio de Janeiro, essa importância ainda é muito maior. Vivemos numa sociedade que é extremamente violenta, por ser desigual, com muita criminalidade, com muitos problemas, e não é à toa que temos realizado e vamos continuar realizando com a presidência aqui do Fórum Permanente do desembargador Alcides, vários eventos de relevo, de importância para a sociedade. Hoje nós vamos debater um tema que é muito sensível, que trata da questão do controle de armas. Especificamente vamos falar sobre o decreto aqui que flexibilizou a posse de armas e vamos discutir se isso aumenta a violência, diminui a violência. Isso é importante. O fundamental aqui na Escola da Magistratura é que nós abramos um canal de debate para esses e outros temas e sempre de forma plural, como nesse evento vai acontecer. Vai haver aqui defesa, né, da flexibilização da posse de armas, vai haver crítica à flexibilização da posse de armas, e é isso que eu gostaria de ver sempre na Escola da Magistratura. Esse espaço plural para debate de temas sensíveis, de temas controvertidos, sem que haja a pretensão de se encontrar uma verdade absoluta. Eu acho que há poucas verdades absolutas. Eu não sou um relativista no sentido de que não há verdade. Eu acho que há algumas verdades, alguns valores que são inegociáveis. Mas há muitos temas que são sensíveis. Há muitas pessoas de bem que defendem uma posição ou outra num tema como esse, por exemplo, a questão do controle de armas. Alguns acreditam sinceramente que é melhor para a sociedade uma flexibilização no que diz respeito à posse e ao porte de armas. Ou seja, uma flexibilização no controle de armas. Outros entendem que isso aumenta a violência, traz maiores riscos para a sociedade. Tá? Então, nosso papel aqui na Escola da Magistratura é dar voz a todos que, com honestidade intelectual, de boa-fé, defendam uma posição, defendam outra posição, mas sempre no plano intelectual,
A ideia da Escola da Magistratura é exatamente essa. Essa é a missão da Escola da Magistratura, de ser uma escola plural para debate de todos os temas fundamentais, importantes, não apenas para a comunidade jurídica, mas para a sociedade em geral. Então, eu tenho muita honra de estar pela primeira vez abrindo esse evento aqui no Fórum Permanente de Segurança Pública, presidido pelo meu querido amigo desembargador Alcides, e eu tenho certeza, já posso ver pela plateia lotada aqui, já soube que outras salas também estão repletas de pessoas, que já é um sucesso. E tenho certeza que outros eventos dessa natureza vão ser realizados aqui sempre sob a batuta, a presidência do meu querido amigo desembargador Alcides. Muito obrigado. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Alcides da Fonseca Neto, presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública da EMERGE. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Primeiro evento que fazemos neste ano. Inicialmente saudando aqui nosso diretor, desejando a ele toda a sorte, toda a felicidade deste mundo no início de sua administração. A gente sabe que EMERGE é um conjunto, EMERGE depende de uma grande estrutura para que seja cada vez melhor, mas sem dúvida alguma que o diretor tem proeminência no desenvolvimento dessa estrutura. Portanto, eu desejo a Vossa Excelência que desenvolva essa estrutura e melhore cada vez mais a nossa EMERGE, né? Porque a EMERGE é a escola do juiz e a escola do cidadão também. Então, desejo a Vossa Excelência que vá cada vez melhor. Por outro lado, quero também aqui registrar que esse evento está sendo transmitido via internet, via streaming, e também por através de videoconferência para os núcleos de representação da EMERGE em Itaperuna, em Macaé e em Cabo Frio. E também para os inscritos que agora se encontram nas salas, no auditório do desembargador Penalva Santos, porque não couberam aqui nesta sala, estão também, portanto, no auditório Penalva Santos, nas salas 112, 113, 306. Também preciso registrar a presença do meu querido amigo Francisco Peçanha, na verdade muito conhecido como nosso querido Kiko, né? É até difícil lembrar que o nome dele é desembargador Francisco Peçanha, porque todos nós o conhecemos como Kiko, nosso querido desembargador Kiko. E também a minha querida desembargadora Giselda, que está sempre presente. Ela é quase que um membro do nosso fórum, porque ela não perde um fórum, está sempre aqui nos apoiando. Já cansei de pedir conselhos a ela, então ela na verdade, é um anjo que pousou na minha vida. Muito obrigado pela sua presença, viu, minha querida Giselda. Temos também aqui um membro do nosso fórum, Walter, que está aqui, Maurício, Horácio, amigos todos, Lúcia, juíza. Agradeço a todos os presentes aqui. Deixa eu só fazer uma menção aqui, e muito importante aqui, a nossa querida, chegou agora, nossa querida doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB. Sim, que é palestrante. Que é palestrante. Né? Verdade. Muito obrigado aqui pela presença aqui, viu? Muito bem. A flexibilização da posse de armas aumentará a violência? Este é o tema proposto para o dia de hoje. Vejam, o objetivo, como já disse muito bem nosso diretor, é que isto seja discutido de modo plural, é que isto seja objeto de uma discussão, de um debate. Não estamos aqui, o som meio que deu uma sumida aqui, deu uma desaparecida aqui um pouco, melhor, voltou. É que isto seja objeto de uma discussão, de um debate, porque, infelizmente, meu caro desembargador André, nós vivemos um momento na nossa sociedade em que estamos em busca de verdades absolutas. Nós vivemos um momento de intransigência, de intolerância, em que aquele que discute com a gente, aquele que não pensa igual a nós, é nosso inimigo. Nós, infelizmente, todos vocês sabem disso. Aquele que não pensa igual a nós vira nosso inimigo. E não é para ser dessa maneira. E aí começam as expressões. Não, aquele ali, quando
a afirmação vem de alguém de direita, dito de direita, aquele ali é um esquerdopata. É isso que vocês já cansaram de ouvir. E o contrário também é verdadeiro. Aquele lá, então, vira um direitopata. Então vocês vejam, estamos vivendo numa sociedade que está completamente polarizada. E em todos os setores e em todas as faixas etárias. A minha filha de 15 anos estuda no Santo Agostinho, onde eu também estudei, e lá existe o movimento, não vou chamar de movimento porque vão dizer que é algo subversivo. Lá existe um grupo de alunas que se chama Movimento Coletivo Feminista. Movimento Coletivo Feminista, criado pela escola. Não é algo criado pelas alunas, algo criado pelos padres. Uma escola católica confessional, onde se admite que se seja contra o aborto, mas se admite a legalização do aborto. Numa escola católica confessional. Mas as meninas de 15 a 18 anos discutem assuntos como feminismo, aborto, etc. Sabem o que acontece? Os garotos as chamam de esquerdistas. Ah, lá vão as esquerdistas. Lá vai a esquerda, a ala esquerda feminista do Santo Agostinho. E minha filha está revoltada com isso. Papai, agora eu virei a esquerda do Santo Agostinho. Então vocês vejam que a intransigência e a intolerância está no adolescente, porque ele ouve isso em casa e repete na escola. Então, eu penso, assim como Vossa Excelência, que alguém tem que começar a mostrar outros exemplos. E a Escola da Magistratura tem que ser um local em que se dê outros exemplos. E é por isso que começamos por aqui, dando outros exemplos, aqui com este tema. Nós não estamos discutindo se esse decreto é um decreto bom porque nós gostamos ou deixamos de gostar do presidente da República. Não está em jogo aqui se o Bolsonaro é bom ou é ruim. Absolutamente. Não é essa a questão. Não é uma questão ideológica. O que está em jogo é: esse decreto é bom para o país? Ele tem pontos positivos? Ele deve ser aprimorado? Sim ou não? É isto que temos que discutir. As outras questões nós vamos deixar para outras pessoas. Vamos deixar para os partidos políticos. Não é tarefa da Escola da Magistratura discutir a questão sob o ponto de vista ideológico. Isso não nos interessa diretamente. É por isso que nós temos aqui palestrantes que discutirão essa questão do ponto de vista jurídico e do ponto de vista até antropológico, que o seja, mas não do ponto de vista puramente ideológico. Isso não nos interessa, porque não queremos chegar na polarização. Isso não nos interessa. Então, o que nós teremos hoje, e o que vocês verão hoje, o que o público verá hoje, é efetivamente um diálogo plural. Um diálogo em que pessoas debaterão e discutirão se esse decreto que veio e que discutiu a posse de armas, o registro e a manutenção da posse de armas, de alguma forma aumentará ou não a violência, e se esse decreto está efetivamente exercendo um bom controle sobre as armas de fogo. Porque é preciso examinar essa questão também, que eu desde já coloco para os palestrantes. Vejam o problema de Suzano da semana passada. Esse decreto está dificultando, aumentando ou não o controle sobre as armas de fogo? É um problema que interessa a todos nós na sociedade. Então é isso que eu espero que nossos palestrantes façam. Muito obrigado. Indago aos demais palestrantes, aos demais componentes da mesa, se gostariam de alguma palavra, saudação. Então eu volto a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, nosso diretor-geral. Bom, o meu papel aqui hoje era muito restrito, é apenas fazer essa abertura, saudar o público, saudar as pessoas aqui presentes, demonstrar a minha satisfação
por estar pela primeira vez abrindo um evento aqui do nosso Fórum Permanente de Segurança Pública e desejar a vocês um evento maravilhoso. Tenho certeza que o será, não só porque é presidido pelo desembargador Alcides, mas porque conta com nomes de primeira linha, de pessoas que realmente são especialistas no assunto. E Alcides, eu quero inaugurar aqui uma praxe. A Escola da Magistratura depende muito da divulgação dos seus eventos. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, eventos maravilhosos, formidáveis, sensacionais, são desconhecidos do público. Então, eu estou agora inaugurando aqui com você essa ideia que já tinham me dado de, em cada evento de que eu participar, eu já chamar para um outro evento, principalmente quando o evento ele tenha alguma conexidade, com algum ponto de contato com o evento que está sendo realizado, para que o público, então, tenha conhecimento, enfim, desse próximo evento, dessa matéria que vai ser debatida aqui. Então, eu queria pedir a licença ao meu presidente aqui do Fórum Permanente para convidá-los para um próximo evento que ocorrerá no dia 8 de abril, né, às 9 horas, de 9 às 12h30, no auditório grande aqui da Escola da Magistratura, que é o Antônio Carlos Amorim, que tem como título Adolescentes em Conflito com a Lei. Verdades e falácias do sistema socioeducativo. Esse aqui é o cartaz do evento, está lá na página da Emerge. É um tema muito importante, que também está relacionado com a questão da segurança, da violência, da criminalidade, notadamente no que diz respeito aos adolescentes infratores. Então, o título é Adolescentes em Conflito com a Lei. Verdades e falácias do sistema socioeducativo. Esse é um tema muito importante, porque trata de uma situação muito angustiante, que é a questão da internação de adolescentes infratores, da existência de poucas vagas, das condições do sistema socioeducativo, enfim. Temos aqui vários palestrantes de primeira linha. Entre outras coisas, nós vamos ter aqui a presença do governador, o Wilson Witzel, e outras altas autoridades, né, que foram aqui relacionadas. Então, peço essa licença para fazer... iniciar essa tradição, que eu espero que seja uma tradição, da gente estar sempre divulgando os eventos, porque, afinal de contas, aqui todos os fóruns são coordenados, a Escola da Magistratura é uma coisa só e todos nós aqui buscamos sempre divulgar eventos que sejam de importância para a Escola da Magistratura. Então, mais uma vez, eu desejo muito sucesso nesse evento e que vocês aproveitem muito. Muito obrigado. Vamos fazer então, né? Quer voltar? A gente vai desfazer a mesa ou como é que vai fazer? Não. Volta a palavra ao desembargador Alcides. Antes de desfazer, vou dar a palavra ao coronel. Ele pediu para falar que ele não vai poder ficar até o final. Pô, não. Ele pediu para fazer umas palavras. Uma palavra, por favor. Bom dia, desembargador Alcides Fonseca Neto. Eu gostaria de cumprimentar o senhor e os demais componentes da mesa. Dizer que é uma satisfação representar aqui o Comando Geral da Polícia Militar. Eu sou o coronel Cândido, desembargador, corregedor da Polícia Militar, e eu gostaria de, inicialmente, só pontuar duas questões. A Polícia Militar, ela diuturnamente, não é? Ela percorre as ruas de nossas cidades, de nosso estado do Rio de Janeiro, não é? E ela enfrenta diretamente, não é, o problema das armas de fogo, não é, em nosso estado. Somente esse ano, né, nós apreendemos, a Polícia Militar, né, os policiais militares apreenderam 114 fuzis, na verdade 116, contando com os dois de ontem, 116 fuzis de guerra apreendidos em nossas ruas, né, em nossas comunidades, em nosso ambiente em que nós vivemos. Né. Nessas últimas 2 décadas, né, quase 20 mil policiais foram mortos ou feridos por armas de fogo. Né? São números realmente estarrecedores, né? Muito grandes. Essa questão da arma de fogo, ela está presente em todos os tipos de criminalidade. Né? Roubos, furtos, sempre nós encontramos a arma de fogo, né? Tráfico de drogas. E isso realmente é um problema que vem acompanhando e se agravando ao longo do tempo. Então, a necessidade de se discutir esse problema, não é urgente. E, aliás, já passou da hora de realmente existir na sociedade essa discussão de forma ampla. Não é? A materialização de uma legislação que flexibilize,
não é, as armas de fogo deve vir, sim, acompanhada dessas questões e, principalmente, dos fatores determinantes. Não é? O que determina, o que gera, o que causa essa violência armada em nosso Estado, em nosso país. Não é? Quais são os fatores determinantes e o que influencia a ela? São questões sociais, são questões econômicas. Todos esses fatores devem ser discutidos. Então, eu gostaria de pontuar aqui esses números, essas considerações, dizer que essa discussão tem que realmente extrapolar, né, o âmbito da segurança pública, da justiça. Toda a sociedade deve estar envolvida nessas discussões. E eu, novamente, ressalto a importância de um fórum de debate como este, não é, que está abordando o tema, não é, que é tão caro para todos nós e principalmente para todos os policiais. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui representando a Polícia Militar e de estar discutindo e ouvindo, não é, o que está sendo debatido aqui, para que nós possamos também, na Polícia Militar, repercutir essas discussões, não é, repercutir esses fatos que estão sendo aqui debatidos e que nós possamos efetivamente, não é, enfrentar o problema e reduzir, não é, a criminalidade, a violência em nosso Estado e nossas cidades. Muito obrigado. Então, de ordem, declaramos desfeita a mesa de abertura desta manhã e passaremos na sequência à composição da mesa de debates. Muito obrigada aos componentes da mesa. Tá bom. Olha, sucesso, né? Parabéns. Obrigado. Botada, viu? Já é um sucesso. Olha, leva o seu celular. Vou levar. Vão, né? Tá bem. Se o Zé está presente, vai ser muito bom. Convidamos, então, o excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, para compor a mesa. Ele fará a palestra Os crimes de posse e porte de arma de fogo na audiência de custódia, o que revela o monitoramento da Defensoria Pública. O excelentíssimo senhor doutor Antônio José Campos Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da EMERGE e da FEMPERGE, que fará a palestra Defesa do Decreto. O excelentíssimo senhor doutor Alexandre Abraão Dias Teixeira, juiz de Direito e membro do Fórum de Segurança Pública. A doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, que fará a palestra Relação entre o crescimento do feminicídio e o posse de arma. Doutora Silvia Ramos de Souza, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, SESEC, que fará a palestra Armas de Fogo e a Segurança, o que dizem as pesquisas. Doutora Joana Monteiro, que é coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professora da FGV EBAP, que fará a palestra Posse de Armas e a Violência. E a senhora Flávia Oliveira, jornalista de Economia e Indicadores Sociais, que funcionará como debatedora na mesa. Eu ia anotar eu ia fazer essa nota, viu? Pelos palestrantes. Se é por causa disso, eu saio da mesa com o maior prazer. Não, deve vir para cá. Evidentemente que eu vou deixar os defensores do decreto por último, né? Como mando bom contraditório. E a debatedora também ficará por último. Eu vou começar, então, com a doutora Silvia Ramos de Souza, que vai falar sobre armas de fogo e segurança, o que dizem as pesquisas. Com a palavra, portanto, a doutora Silvia Ramos de Souza.
Não brinca. Desembargador, se você me permite... Não acredito. Eu queria só estabelecer um prazo de 15 minutos para essas considerações iniciais, para não prejudicar o debate posteriormente. 15 minutos para cada um? Pode ser? Todos de acordo? Se não estabelecemos 15 minutos, depois não vai ser possível o debate com o público. Isso. A gente vai ter aproximadamente 1h30 dessa primeira sessão e, na sequência, apresentamos os debates e recolhemos as perguntas. Para quem não sabe, a Flávia faz parte do fórum. Não formalmente, mas informalmente. A Flávia já faz parte do grupo. Amiga do fórum. Flávia, então você me avisa com 10 minutos? Aviso com 10. Eu começo, é? A senhora começa. Eu pensei que eu era a última, mas tudo bem. Não, a senhora vai começar. Vai. Quer que eu mude a ordem? Não. Vamos em frente. Prefiro. Bom dia. O Ibis não vai estar na mesa, não, Coronel Ibis, né? Não. Eu só estou aqui porque o Coronel Ibis me convidou. E me convidou no dia 21 de janeiro, começando o ano. De Silvia, um debate da Emerge. Eu digo, Ibis, na Emerge sobre o quê? Sobre flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Eu digo, Ibis, como é que eu posso dizer não a um convite seu? E foi por isso que eu aceitei. E sim, verdade, por causa da tradição que a Emerge desenvolveu nos últimos anos, de fazer esses debates plurais, ouvindo pessoas com diferentes pontos de vista e fazendo desses momentos um momento de verdade, de debate e reflexão. Mas o Coronel Ibis tem uma característica que é única no Rio de Janeiro e pouca e rara no Brasil. Ele é o coronel da PM, né? Coronel da PM. O coronel da PM é conhecido dentro da PM, respeitado, admirado, ocupou os cargos máximos da PEMERG, inclusive o de comandante-geral. E o Ibis passou também, ao longo da vida, a ser respeitado e admirado fora da PM. E nos setores mais inusitados fora da PM. Não só nos setores dos pesquisadores de segurança e justiça, né? Sabe que são duas tribos diferentes, né, Coronel Cândido? Pesquisador e polícia. Geralmente são tribos que soltam flechas uma na outra, né? O Ibis consegue ser admirado e querido nessas duas tribos. Nas tribos de jovens ativistas de favelas, que têm problemões com a polícia, que acham que todos os policiais são inimigos. Nas tribos de jornalistas e em setores internacionais. Então, e não é só ser admirado, querido. O Ibis está fazendo pontes. Quando precisa, um jovem ativista do Complexo do Alemão precisa falar com o comandante-geral, quem produz pontes na vida da cidade é o Coronel Ibis. Então, eu agradeço muito a sua trajetória para o Rio de Janeiro. É importante, você faz a diferença. Bom, e eu pensei assim, tudo bem, Ibis, o que eu vou falar lá? Você manda lá, eu falo o que você mandar, né? E depois eu fiquei pensando, do momento que o Coronel Ibis me convidou até hoje, quer dizer, você vê, você está preparando uma palestra. Está preparando. Você é convidado, o que você fala? O que você faz? Para qualquer palestra, você fala assim, o que eu vou falar, né? Você começa a pensar no que vai falar. Vai mostrar isso, vai mostrar esse dado, vai falar isso e tal. O que aconteceu de lá para cá? Desse momento até agora? Nesse período em que eu estava preparando, nós estávamos aqui preparando as nossas intervenções aqui, reflexões, ideias para trazer aqui, para trocar, questionamentos e tal. Além de que houve o decreto da flexibilização da posse de armas, que tinha sido dia 15, seu convite foi no dia 21. Foi o primeiro decreto do presidente da República. O presidente da República tomou posse dia 1º, dia 15 dias depois, ele estabelece um decreto flexibilizando a posse de armas. É uma passagem, é um momento, uma mudança muito grave para o Brasil, muito importante, é alguma coisa. É por isso que nós estamos conversando aqui, né, Alcides? É por isso, porque isso é muito importante no Brasil, e não é para menos que foi o primeiro decreto de peso do presidente da República. Logo depois, o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça,
deu a conhecer para o país o seu pacote de endurecimento penal, modificando uma série de leis e decretos e ordenamentos jurídicos com várias frentes. Também nós passamos semanas discutindo isso, sobre o impacto do que seria a cara jurídica do governo Bolsonaro por meio do Sérgio Moro, todo mundo discutindo, mas será que esse decreto é mais Sérgio Moro ou é mais Bolsonaro? Porque já se disse, né, Flávio, se dizia do decreto da flexibilização das armas que o Moro não concordava muito daquilo, mas teve que aceitar, porque era uma agenda do presidente da República, que ele prometeu isso nas eleições, se ele quis cumprir logo. Depois disso, logo depois, houve um episódio, tudo ele ligado ao armamento, ao desarmamento, né, Abrão? Que foi a demissão da Ilona, do Igarapé, da Ilona, que é uma desarmamentista, se a gente puder chamar assim, se a gente puder dividir as pessoas em armamentistas e desarmamentistas. A Ilona foi, não sei se todo mundo sabe aquele caso, né? Uma diretora do Instituto Igarapé. O Igarapé tem um monte de estudos sobre o Estatuto do Desarmamento, e ela foi nomeada como suplente de uma das comissões ligadas ao Ministério da Justiça, pelo Sérgio Moro, que é o ministro, e o presidente da República então ligou para o ministro pedindo que ela fosse desnomeada. E o ministro Sérgio Moro desnomeou essa mulher, dizendo que como ela tinha posições próprias em relação à flexibilização, quer dizer, contrárias, né? No debate de flexibilização da posse das armas, então ela seria, e que com a nomeação dela, mesmo como suplente de uma comissão que tinha 26 membros, como suplente, o presidente da República liga para o ministro pedindo para o ministro desnomear. Essa é a expressão utilizada, desnomear. Esse fato não tem um efeito muito grande, como o Estatuto e a flexibilização e nem o pacote do Sérgio Moro, mas tem um efeito simbólico para mostrar a importância do debate do desarmamento. Quando a gente pensou que vinha só com isso para cá, houve a indicação de quem foi o executor do assassinato da Marielle. Foram 2 dias de transtorno, a gente pensando, quem foi o executor? Quem foi o executor? Um miliciano, quer dizer, a gente pode chamar de miliciano, é um novo padrão de milícia, mas se a gente entender que milícias são grupos paramilitares atuando, né, que a gente pensava que milícia era necessariamente ligada a controle territorial. O miliciano tinha sempre poder aí. O Rio das Pedras, nós temos um novo padrão de organização paramilitar, de ex-policiais, policiais expulsos da PBR e tudo mais, ou mesmo da Polícia Civil e tudo mais, que é de venda de armas sem território. O cara não é que o cara manda ali no condomínio do Bolsonaro. Não é base territorial que ele tem. Ele vende armas numa quantidade. Curiosamente, o Coronel Cândido falou 116 armas apreendidas nas ruas, né? Esse mês. Nesse ano, quer dizer, nesse tempo que nós estamos falando aqui, né? E mais a 117, né, Cândido? Mais a 117 do... Não, é só nas ruas pela Polícia Militar. Exatamente. Só nas ruas pela Polícia Militar, fora os fuzis apreendidos pela Polícia Rodoviária e tal. Bom, e ainda por cima teve o massacre de Suzano. A gente estava respirando em relação à história da Marielle, né? No dia seguinte ia ser, no dia 13 teve o massacre de Suzano. Então, são esses os... É por isso que eu acho que a gente tem que pensar hoje aqui, viu, Alcides? Acho que a gente tem que pensar hoje aqui para onde o Brasil está indo em relação a todos esses acontecimentos. Não pensar na flexibilização da posse de armas só como um problema de um decreto. Pensar em que movimento o nosso país está fazendo, né? O que dizem as pesquisas? As pesquisas dizem uma coisa muito simples. No mundo inteiro. Onde tem mais armas circulando, a chance de haver mais morte é maior. É claro, qualquer movimento, isso quer dizer que vai haver uma explosão de mortes porque houve essa flexibilização na posse das armas?
Gente, não vai haver explosão. O Brasil já tem 64 mil homicídios por ano. Está entre os 10 países mais violentos do mundo há mais de 20 anos. As mortes ocorrem predominantissimamente entre jovens, negros, pobres, de favelas e periferias. Esse aqui é o nosso problema de armamento. Alguém falou aqui, eu acho que foi o desembargador, né, o presidente, 70% são feitas, dessas mortes são feitas com arma de fogo. Olhem para nós, vamos nos olhar. Nós temos um problema. Nós somos um país que tem uma patologia. Essa patologia, como nós tínhamos em relação à fome, como nós tínhamos em relação à inflação. Olhavam para o Brasil, você ia para o exterior, blá, blá, blá. Ah, lá vai aquele cara onde tem inflação de 30% ao mês. Lá vai aquele cara ali daquele país que tem fome, onde tem gente pobre comendo calango no Nordeste do Brasil. A gente superou esses problemas. Nós não estamos superando os problemas da violência. E a violência letal é a ponta do iceberg. Os 64 mil homicídios, que dá uma taxa de mais ou menos 30 por 100 mil, então não venha me comparar com pesquisa com os Estados Unidos ou com o Canadá. A taxa de homicídio do Canadá, dos Estados Unidos é 6 por 100 mil. A do Canadá é 2 por 100 mil. A nossa é 30. Nós temos 64 mil homicídios. Em termos de números absolutos, nós somos o país que mais mata. E os 64 mil é a parte visível do iceberg. O que tem por baixo disso? Onde tem 64 mil mortes, onde tem 64 mil pessoas, obrigado, Flávia, matando intencionalmente outras. Por baixo disso tem um monte de ameaça, um monte de medo, um monte de roubo, porque tem muita arma circulando. Então, basta eu querer o seu relógio. Eu não preciso estar fazendo uma guerra. Eu quero o seu relógio, então eu aponto o fuzil para você e falo, me dá o seu relógio. E até crimes contra o patrimônio são não só armados agora com pistolas, mas até com armas de grande poder de fogo, de grande alcance, né? O que tem por baixo disso? Tem um monte de violência contra as mulheres. Houve 1.132 feminicídios no ano retrasado. O desse ano vai sair agora. Houve 61 mil estupros. E os 61 mil estupros contra mulheres são os estupros registrados. Vocês imaginam quantos houve que não estão registrados? Houve 221 registros na Lei Maria da Penha. 221 mulheres no ano passado entraram em delegacias para fazer registros da Lei Maria da Penha. São 604 por dia. Então é isso que tem embaixo desse país violento, não é? E a arma de fogo é este componente instrumental dessas violências. Então, eu estou falando, não é só a violência letal. Quando a gente fala, aumentará a violência? Aumenta a violência quando o homem olha para a gaveta onde está a arma e fala, você vai sair com essa saia? Houve um homicídio ali? Aumentará a violência? Será que nós vamos ficar monitorando só as mortes? Ou a gente vai monitorar também o número de ameaças? Eu vou à casa de alguém que passou a possuir uma arma de fogo? Eu vou deixar meu filho frequentar a casa de um vizinho meu que não é policial, mas que passou a adquirir uma arma de fogo para ter uma arma de fogo dentro de casa? Eu vou deixar meu filho e meu neto frequentar essa casa? Eu vou deixar essa proximidade acontecer? Não é porque eu acho que ele vai ser assassinado. Não é isso. É que essa proximidade com as armas não é boa para as pessoas, não é boa para o Brasil, não é boa para a nossa trajetória. Nós somos um país que tem uma doença chamada violência. Nós resolvemos conflitos de forma violenta enquanto brasileiros. Não é um problema técnico. E para encerrar, Flávio, que eu já estou aí nos 5 minutos, né? Só queria contar um negócio para vocês. Eu vou deixar as pesquisas para a Joana, que vai mostrar troços maravilhosos para vocês. Mas vou contar só uma coisa. Você sabe que o Brasil era campeão, o Rio era campeão de mortes de policiais no Brasil. Era o lugar que tinha mais policiais mortos. Nós chegamos ao número de 2007 de 163 policiais mortos. 163 policiais mortos. E aí a PBS resolveu fazer alguma coisa. E passou a desenvolver um programa Percurso Seguro. Esse programa consistiu em várias coisas,
e localização, viu, Flávia? Onde é que é mais perigoso para o PM e tal. E descobriu o seguinte, a maioria dessas mortes ocorriam no percurso do PM, da casa para o trabalho, fora de horário de trabalho, muitas vezes dirigindo, e ia ser abordado por um assalto e respondia como? Pegava a arma que estava debaixo aqui da perna, ou debaixo do banco, ou ali no porta-luvas, e esse gesto de defesa com a arma de fogo que o PM tem, produzia então essa morte. Às vezes até o PM, que é muito hábil no uso da arma de fogo, conseguia até atirar no assaltante que estava vindo na direção dele, pegar o carro. Mas um segundo assaltante que ele não estava vendo, o matava e levava a arma dele. Aconteceu isso inúmeras vezes. O programa Percurso Seguro consistiu em várias coisas, entre outras, treinamento do policial, como utilizar a arma de forma velada. Ou seja, gente, não atire! Não atire! Porque a arma de fogo é um instrumento muito bom para o ataque, mas é péssimo para a defesa. Ela não funciona para a defesa. Você pode ter sua arma, mas não faça o gesto de querer atirar quando alguém já está vindo na sua direção. Não atire. Sabe o que aconteceu? Entre outras coisas, houve uma redução de 43%. PM é um caso mundial. A PEMERGE reduziu em 43% as mortes de policiais. E no ano passado, 92 policiais morreram. Nós tínhamos sido em 2017. 163, e no ano passado, 92% de policiais militares morreram. Uma redução de 43%. E esse é um caso, o caso do Rio de Janeiro, é um caso espetacular, que deve ser usado como um case internacional, de como uma corporação reduz as mortes de pessoas que usam arma de fogo, que estão habilitadas a usarem, estão treinadas a usarem, mas justamente precisam ser treinados em como não usar a arma de fogo em certos momentos. Para mim, eu acho que essa é a melhor resposta que o próprio Rio de Janeiro está dando sobre se a proximidade com as armas de fogo vai aumentar a violência ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Desembargador Alcides quer chamar o próximo? Quero sim. Eu marco o tempo. Tá certo. Posso fazer só uma observação, Pois não, com base claro. no que a professora Silvia falou? Eu selecionei, trouxe alguns dados aqui para ajudar nas nossas reflexões, e de um artigo do Daniel Cerqueira, um grande pesquisador do IPEA, também nessa área, já que ela mencionou a questão dos vizinhos, dos amigos dos filhos. Pesquisadores americanos verificaram que uma arma de fogo dentro de casa faz aumentar em 5 vezes as chances de algum morador daquela residência sofrer homicídio ou suicídio, sem falar em casos recorrentes de acidentes fatais envolvendo crianças. Quero lembrar aqui no decreto de 15 de janeiro, há uma recomendação que donos de armas que morarem com crianças e adolescentes, pessoas com alguma deficiência mental, deverão ter um local seguro para armazenamento. E esse pedido pode ser indeferido pela Polícia Federal se houverem informações falsas em relação a isso. Então, só para atender aqui aos dois, uma autodeclaração. Incrível, Flávia. Não sabia, mas não uma obrigatoriedade. Pois é, mas é incrível, porque no outro decreto sequer havia isso. Isso aí é um ponto de... Vamos mais voltar. duro do decreto. Vamos retomar. Só estou dando aqui elementos para as reflexões. Eu fiz só uma observação, não critiquei. Não, mas no outro decreto não havia, só para pontuar. Nesse a preocupação veio com esse decreto. Eu agora vou então pedir à doutora Ana Tereza Basílio que fale. O ponto dela é a relação entre o crescimento do feminicídio e a posse de arma. Doutora Ana Tereza, por favor. Perfeito. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de começar essa manifestação por um agradecimento e um elogio ao desembargador Alcides da Fonseca Neto pela idealização e realização desse brilhante evento. Um evento que já é um grande sucesso e um tema de importância
evidente na nossa sociedade. Nós estamos com a Emerge lotada e sua iniciativa é muito importante para o debate do assunto. Eu vou falar, dentro do meu tempo regulamentar, que é breve, mas eu queria mencionar a vocês alguns dados. Esse assunto, como na abertura foi mencionado, ele gera paixões, mas como o desembargador Alcides, com muita propriedade, salientou, nós não estamos aqui discutindo nem partidos políticos, nem execução de políticas públicas por A, B ou C. Nós estamos discutindo aqui um grave problema social. Só que esse grave problema social, quando se vai para o ambiente feminino, do feminicídio, ele me parece que fica ainda mais grave, por várias razões. A primeira delas é que nós, professora Silvia, já ostentamos, segundo a OMS, o desonroso 5º lugar nos países que fazem mais violência às mulheres. Nós somos o 5º país do mundo que mais agride as mulheres. Outra informação importante é que o feminicídio, preponderantemente, seja o tentado ou consumado, ele ocorre no ambiente doméstico, segundo as estatísticas. Preponderantemente, o ataque à mulher em razão de gênero, em razão da sua fragilidade, ocorre no ambiente de casa. E também é importante mencionar que, preponderantemente, o feminicídio é cometido por meio de arma de fogo. Segundo o Instituto Maria da Penha, 48,8% dos crimes contra mulheres no último ano, que foram em torno de quase 5.000, 48,8% foram cometidos com arma de fogo. Só para vocês terem uma ideia, estrangulamento, que vez ou outra nós nos deparamos, né, na televisão e nos jornais com casos de estrangulamento, foram apenas 6% dos casos. Objeto cortante foi 25,3%. Então, a arma de fogo é claramente o instrumento preferido daquele que comete o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. Então, a reflexão que me traz hoje a Emerge, a convite do desembargador e professor Alcides, é a seguinte: será que a flexibilização do uso de armas não será, na verdade, um incremento a uma patologia que nossa sociedade hoje apresenta de forma expressiva? Na última década, o número de feminicídios no Brasil aumentou 21%. Esse número é realmente estarrecedor. Então, a questão que se coloca aqui, para debate de todos, é: flexibilizar o uso de armas não será um combustível no motor do feminicídio no Brasil, que é hoje uma das situações de segurança mais graves que nós enfrentamos? Nós temos uma situação dramática no Brasil e nós não precisamos ir muito ao interior do país para verificar. Eu tenho visitado municípios limítrofes do Rio de Janeiro, alguns deles sem delegacia da mulher ainda, por falta de recursos, e a grande parte das mulheres com medo de informar, e muitas me procuram e dizem: não, eu não vou informar a violência porque o delegado é amigo do meu marido. Então, os números que nós temos, na verdade, são números reduzidos perto da realidade que nós passamos. Então, a flexibilização da posse de armas significa, no meu ponto de vista, um aumento exponencial do feminicídio. Porque, segundo
as pesquisas, a cada 1% a mais de armas circulando no mercado, ou armas na mão de cidadãos, os crimes aumentam em cerca de 2%, os crimes com morte. Então, há quem sustente que, não, mas agora com a flexibilização do porte de armas, as mulheres poderão comprar armas para se defender. Mas que sociedade a gente está construindo? Nós vamos ter uma guerra civil dentro de casa, o marido atira e a mulher responde com uma bala? Como é que essas crianças que nós estamos criando vão crescer no meio de um tiroteio dentro de casa? Mas, de qualquer maneira, esse argumento me parece, com todo o respeito àqueles que o invocam, falacioso, porque, na nossa realidade, nós não estamos nos Estados Unidos da América, não estamos na Suíça e não estamos na Dinamarca. No Brasil, a mulher que sofre o feminicídio, a grande maioria, ela é pobre e a grande maioria é negra. E ela não sai de casa e acaba sendo vítima de feminicídio porque ela não tem dinheiro para sobreviver sem o marido. Essa é a nossa realidade. Então, falar na mulher comprar uma arma para se defender e atirar de volta é uma loucura, porque a mulher sobre a qual nós estamos falando preponderantemente é aquela que não tem dinheiro para comprar comida para os seus filhos sem a ajuda do companheiro que a agride. Então, a nossa realidade é essa. Me parece que, num país como o Brasil, eu respeito profundamente as liberdades, a liberdade e o direito de defesa. São direitos altamente... são direitos sagrados. Não há dúvida que o cidadão fica indefeso diante de um assalto à mão armada. Mas, em termos de política pública, a solução não é armar a população, até porque aquele que vai ter, pelo decreto, até um cidadão pode ter 4 armas de fogo. É um despreparado com 4 armas de fogo, não é isso? Me corrijam os especialistas. Essas pessoas não são treinadas, são pessoas que poderão atingir terceiros, mas, no caso do feminicídio, nós vamos ter, talvez, o maior índice de elevação. Nós vamos ter... Porque o feminicídio é aquele crime que o sujeito comete... 78% do feminicídio é praticado pelo companheiro ou ex-companheiro ou ex-marido. É um crime que se origina de uma passionalidade que todo ser humano tem. E ele ocorre porque o sujeito que o comete não consegue segurar as suas emoções. Então, ao não segurar as suas emoções, ele agride a parceira da forma que ele puder e de acordo com os instrumentos que estiverem disponíveis. E eu não tenho a menor dúvida que a arma de fogo, pela facilidade de manuseio, já é a preferida do feminicídio e os casos vão... Não com uma explosão, porque nós já temos a explosão. Como disse a professora Silvia, a explosão já há. Então, não haverá uma explosão, mas haverá um aumento substancial. Os crimes que se cometem por não controle das emoções, eles vão aumentar. Os crimes contra os homossexuais também vão aumentar, porque são crimes de ódio. Aquele que tiver armado e entra numa briga com alguma minoria que ataca, vai usar a arma de fogo. Então, me parece que seria mais produtivo nós estarmos aqui falando no Brasil de como melhorar a nossa segurança pública, e não me parece o caminho adequado o armamento da população. Eu diria que a questão com relação às mulheres é dramática. Eu tenho viajado o estado todo, principalmente no estado do Rio, e a situação é muito pior do que todos nós podemos imaginar. Então, eu vou terminar essa breve exposição com essas reflexões
nós não vamos, nós estamos galgando, daqui a pouco nós vamos ser o terceiro, professora Silvia, ou o segundo país no mundo que mais mata mulheres. Então, dando oportunidade aos outros debatedores, e o meu tempo terminou, eram essas considerações que eu queria fazer, que não tem nenhum cunho político, nenhum cunho partidário, mas o meu ponto é, nós vamos aumentar a morte indevida de mulheres, e principalmente daquelas mulheres indefesas das classes menos favorecidas. Muito obrigada e bom dia a todos. Bravo. Muito obrigada.